doutoramento foi aquilo que para mim foi mais desafiante desse ponto de vista e que me pôs também a mim própria a pensar, mas afinal eu sou antropóloga ou sou historiadora? E no final do meu projeto de doutoramento, até pela composição do júri da minha tese, eu percebi que eu tinha conseguido realmente fazer um trabalho multidisciplinar. Mas também percebi que, porque aquele júri era um júri de pessoas selecionadas, aquelas pessoas eram pessoas que aceitavam e compreendiam um trabalho daquela natureza, mas que se calhar para um historiador mais purista ou para um antropólogo mais purista seria mais complicado aceitar aquele tipo de trabalho. E então eu passo a explicar melhor. O meu trabalho foi sobre a erradicação da malária em Portugal. E muitas vezes quando eu dizia a erradicação da malária em Portugal, as pessoas diziam, vais trabalhar sobre os territórios africanos. Não. Portugal mesmo, Portugal. E as pessoas ficavam muito surpreendidas porque malária em Portugal, coisa extraordinária. Portanto, implicou mais uma vez trabalhar com pessoas da área da saúde, e introduzir a questão da história oral. No entanto, o trabalho do doutoramento foi extremamente dinâmico, foi um constante reconfigurar de coisas, e essa coisa de trabalhar no cruzamento da antropologia e da história pôs-me a pensar mesmo muito sobre como o processo do trabalho nos arquivos, por exemplo, e depois do andar atrás de pessoas que tenham passado por aquelas situações que nós encontramos nos documentos de arquivo, é em si próprio uma espécie de trabalho de campo. E então o que eu fiz com os meus documentos foi tratá-los como se eles fossem entrevistas com pessoas que já estão mortas, basicamente. Eu achava que das minhas fontes, por mais relatório que elas fossem, por mais oficiais que elas fossem, eu achava que o que era interessante não era se eram objetivas ou não, se estavam a dizer a verdade ou não. O que, para mim, ali o que interessava era precisamente o discurso, que no caso era escrito, era perceber o que é que aquele discurso me podia dizer sobre a época e perceber como é que aquele discurso ajudou a construir aquilo que ficou para as gerações futuras, para as nossas gerações, como as técnicas, como os problemas, a organização do que foi a erradicação à malária. Para além disso, foi uma coisa que envolveu, que foi muito itinerante, e essa foi a parte divertida do trabalho de campo. Foi itinerante, não só porque eu tive que andar atrás das pessoas com quem falei, ou que entrevistei, se quisermos dizer assim, as tais pessoas que deviam fazer uma história oral da malária. Não só porque tive que andar atrás delas, e isso me obrigou até a superar algumas barreiras pessoais, que é o ter mesmo quase a lata de chegar a instituições completamente caída de paraquedas e disse, olha, eu estou a tentar fazer um trabalho deste tipo e preciso de encontrar pessoas que ainda tenham memória do que era ter malária. Quando eu fiz o trabalho eram pessoas pelo menos na casa dos 70, portanto daí para cima. E então, obviamente, os lugares onde eu fui foi aos centros de dia e aos lares. E, para meu grande espanto, e talvez porque o trabalho teve que ser feito sobretudo em pequenas cidades das zonas rurais do nosso país, onde geralmente é mais fácil chegar às pessoas assim desta maneira informal, o que aconteceu é que eu, por acaso, fui muito bem recebida e o que não faltou foi pessoas com vontade de contar as suas experiências da malária.
de certa maneira, isso acabou por influenciar muito o que foi o meu trabalho.